O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, é uma entidade da administração pública vinculada ao Ministério da Economia e que tem a missão de retratar o Brasil com as informações necessárias ao conhecimento da nossa realidade e ao exercício da cidadania no país. O IBGE é o nosso principal provedor de dados e informações e tem como principais funções produzir, analisar e coordenar informações estatísticas, econômicas, geográficas e ambientais. E para fazer esse trabalho, uma das ferramentas utilizadas pelo órgão é a coleta de informações para a realização do censo demográfico, que começou a ser feita no dia 1º de agosto. Durante 3 meses, 183 mil recenseadores visitarão 89 milhões de endereços nos mais de 5 mil municípios brasileiros. As informações coletadas são fundamentais para compor o banco de dados oficiais do IBGE, para identificar como vivem os residentes no Brasil, além de ser usado para direcionar as políticas públicas para a população. E para conversar sobre esse assunto, eu, Fernando Gomes, recebo Simar Azeredo, diretor de pesquisas do IBGE e presidente da Comissão de Planejamento e Organização do Censo Demográfico 2022. O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Fernando de Aquino, conselheiro coordenador do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Deputado Coronel Armando, do PL de Santa Catarina. E você que nos acompanha é sempre muito bem-vindo. Senhores, muito obrigado pela gentileza de terem aceitado aí o nosso convite para participar desse bate-papo aqui. E eu já começo perguntando ao Simar, pedindo a ele que nos explique o que é o censo do IBGE e como é que são usadas essas informações coletadas na prática. Bom dia, Fernando. Bom dia, deputado Idilvan. Bom dia, Coronel Armando. Bom dia, Fernando do COFECOM, grande parceiro do IBGE. Então, o censo é a maior pesquisa, né, domiciliar do Brasil e talvez da América Latina, né? É uma pesquisa que é a única pesquisa que vai a todos os domicílios. O censo é tão interessante, Fernando, que é uma pesquisa que acontece a cada 10 anos. Então, trabalhar no censo é uma oportunidade que acontece a cada 10 anos. E você responder o censo é uma oportunidade que você tem a cada 10 anos de exercer aí um ato de cidadania importante para que a gente possa ter, como você falou, cumprir a missão do IBGE, que é retratar o Brasil com informações necessárias para a sua realidade. Então, assim, isso é o censo do Brasil. É o censo, né, como a campanha preparada pela Secretaria de Comunicação está colocando, o censo é aquele hospital que você precisa, é aquela escola que o seu filho necessita, é aquele saneamento básico em torno do seu domicílio que você está buscando. É através do censo que essas informações são fundamentais. O que mostram que a informação do censo é fundamental. Você quer ver um exemplo muito claro? Agora, no processo de distribuição da vacina por conta da pandemia da Covid-19, a gente teve vários municípios reclamando do quantitativo de vacina. Por quê? Porque não tinha um parâmetro. O parâmetro estava lá em 2010, municípios que estariam com uma população acima do que realmente estava sendo mostrado. Ou seja, tem uma necessidade muito grande da gente saber quantos somos, aonde vivemos e como vivemos. E essa, na verdade, é a função principal do censo demográfico. Obrigado, Simar. A próxima pergunta eu vou fazer eu quero ouvir os quatro, eu vou começar pelo Fernando Aquino. A pergunta é a seguinte: o censo atualmente, como você disse, Simar, ele é feito de 10 em 10 anos, né? Eu pergunto se essa periodicidade é adequada, se 10 anos não é um espaço longo demais de tempo, considerando as transformações que o Brasil e o mundo vivem hoje. Se deveria ser num prazo menor na avaliação de vocês, começando pelo Fernando Aquino, por favor. Bom dia, Fernando Gomes, bom dia demais membros da live, a todos os que estão assistindo. Então, eu queria logo me apresentar rapidamente, né? Fernando de Aquino, eu sou conselheiro do COFECOM,
Para quem não conhece, o CONSECOM é um conselho profissional similar à OAB Nacional, ao Conselho Federal de Medicina e outros, e ele regulamenta a profissão do economista e ele se pronuncia publicamente sobre temas econômicos. Então, estamos aqui cumprindo essa missão de nos pronunciar, né, de nos manifestar publicamente sobre essa questão do censo, que é uma questão de extrema importância para o país, né? Então, respondendo à pergunta do Fernando Gomes, o censo ele é tradicionalmente feito de 10 em 10 anos, né? Isso é um padrão internacional, né? Os países, em geral, fazem 6 censos de 10 em 10 anos. É uma pesquisa bastante antiga no mundo e também no Brasil, né? E é feita por um órgão de excelência aqui dentro do país, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, assim, o IBGE é um dos órgãos na área, né, mais reconhecidos no Brasil e no mundo, né? Nós temos, por exemplo, nossas premiações anuais, né? Então, na categoria de destaque técnico, o IBGE, vários anos, a maioria dos anos, ele é premiado pelo CONSECOM como destaque técnico do ano, né? A gente nem todo ano premia, porque a gente, né, precisa também prestigiar outros órgãos, mas realmente o IBGE é muito reconhecido, inclusive pelo CONSECOM. Então, é um produto bastante importante para os economistas, para analisar a economia e para analisar outros temas, né? Temas sociais, temas como saúde, educação. Então, é uma pesquisa muito abrangente e que ele é feito 10 anos tradicionalmente. Seria até mais interessante se pudesse ser feito anualmente, mas a gente segue esse padrão internacional, como faz o IBGE em todos os seus produtos, e a gente tem uma espécie de mini censo, que é um censo amostral, tá? Que aborda vários temas, né, do censo, que é a PNADes, né? Então, desde 76, se não me engano, se eu estiver errado, me corrija, desde 76 que o IBGE realiza anualmente as PNADes, né? Tem a PNAD contínua, que é mais recente, sobre o mercado de trabalho, e tem a PNAD geral. Então, a gente faz todos os anos em que não tem censo. A gente, no caso, o Brasil, né, através do IBGE. Então, com essa PNAD, a gente tem uma amostra que consegue acompanhar diversas áreas cobertas pelo censo. Mas o censo é muito mais completo, muito mais rico, muito mais importante, inclusive porque o censo, como o Fernando Gomes falou, ele traz uma abordagem geral, né? A ideia seria colher as respostas de todo brasileiro, né? Todo cidadão brasileiro, todo domicílio. Então, a gente tem que o censo a gente pode ser usado para fazer pesquisas municipais, até de bairros, né? Enquanto que a PNAD ela não se serve para isso, por ser uma pesquisa amostral. Ok, Fernando, obrigado. Deputado Coronel Armando, seja muito bem-vindo. Queria ouvi-lo aí sobre essa questão. O senhor acha que essa periodicidade de 10 anos, considerando as transformações que o Brasil e o mundo passam hoje, a rapidez que o mundo se movimenta hoje, é uma periodicidade adequada? Olha, como foi falado antes, o mundo inteiro adota 10 anos. Eu acho que há condições, sim, de evoluir, pensando lá na frente. E agora, falando como político, tem um fato importante do censo, é que ele vai definir quantos estados e municípios vão receber de recursos. Então, eventualmente, num período em que um município se desenvolver mais, cresce a população, capta pessoas, ele continua recebendo os recursos previstos 10 anos antes. Isso, às vezes, gera dificuldade nesse município. Nós temos transferência da população, muita gente migra para outros estados. Aqui em Santa Catarina, é um estado, meu estado, é um estado onde nós temos, assim, pleno emprego, e com isso tem migrado para cá muita gente do Pará, da região norte do Brasil, além dos venezuelanos e haitianos que estão chegando ao país. Com isso, esse pessoal não é contabilizado, porque o último censo realizado, ele não previu essa transferência, foi antes disso. Então, nós seguimos esse padrão, mas os municípios, quando vão receber os recursos, e o recurso
vai permitir ele desenvolver as políticas públicas de educação, de saúde, o aumento da infraestrutura. Então, ele é muito importante, a campanha de vacinação. Então, é muito importante. Eu acho que nós seguimos o padrão internacional, mas com essas situações de mobilidade de pessoas mudando, nós estamos vendo uma guerra na Ucrânia, mais de 2 milhões de pessoas já saíram, foram para alguns países. Toda a movimentação de população, se ela ocorre após o censo, ela só vai ser refletida 10 anos depois. Isso pode dificultar as políticas públicas. Então, é óbvio que a gente sabe das dificuldades, mas com os recursos tecnológicos e a forma como está sendo feito, eu acredito que no futuro isso possa vir a mudar. Ok, obrigado, deputado. Deputado Gilvan, seja muito bem-vindo. Também queria ouvi-lo sobre esse ponto. Eu acho que a resposta vai muito na linha do que o deputado Coronel Armando comentou, considerando a necessidade de você fazer políticas públicas, tendo como base dados do IBGE, 10 anos não é um período longo demais para direcionar as políticas públicas com base em dados que podem estar defasados por 8, 9, 10 anos? Bom dia, Fernando. Bom dia aos que nos assistem, né? E os colegas aqui, debatedores desse tema tão importante. O censo ele começa a ser feito ali em 1872, né? Um bom tempo atrás. E é a informação mais importante do país. Uma espécie de check-up ali que a gente sabe onde é que está a deficiência, para poder tratar. É tanto que eu apresentei um projeto de lei, que foi o PL 1537 de 2021, tornando crime de responsabilidade o gestor que não quiser fazer o censo. Que aqui no país, nós não podemos esquecer, o censo foi adiado antes da pandemia. Em 2019, o governo federal disse que não tinha recurso para fazer o censo. Como assim? Não ter recurso para fazer o censo? Por isso que eu apresentei esse projeto de lei para tornar crime de responsabilidade. Isso não pode ficar à mercê do gestor de plantão. Isso tem que ser uma coisa séria e importante. Nós sabemos que é uma tarefa desafiadora fazer censo no Brasil, um país de dimensões aí continentais. Não perturbar. E está acontecendo mudanças aceleradas na demografia. E essa questão de reduzir a periodicidade de 10 anos, eu concordo sim. Porque assim, a gente não pode justificar somente por padrões internacionais. Não seria o caso de rever esses padrões? Seria a justificativa única, o padrão internacional? E o colega colocou aí a questão da guerra na Ucrânia, que muda fortemente. Eu trago questões educacionais, como essa pandemia, ela trouxe danos à educação. E que o censo escolar, por si só, não vai conseguir dar as informações completas. Criança fora da escola é um problema seríssimo. A gente tem que entender que é preciso sim reduzir, eu acho longo demais, e que se a justificativa é o padrão internacional, então vamos procurar os caminhos. Né? Eu fico pensando, a questão de creche. Nesse país só tem vaga para creche para 30% das crianças. Mas a questão da natalidade é um ponto que quem consegue fotografar é o censo demográfico. Então, assim, eu sou a favor dessa redução, e digo mais, os processos educacionais, né, que a gente também tem as penadas, que são periódicas, a gente não pode ficar aguardando uma década para tomar ações em função disso, não. Então, eu já quero me colocar aqui como um forte defensor de redução da periodicidade e, se essa discussão tem que vir internacional, vamos atrás, aí os órgãos responsáveis, o IBGE é um órgão muito competente, dos mais respeitados órgãos do Brasil e do mundo, né? Eles têm um trabalho assim que a população acredita, aceita e aposta. No momento da população tem um descrédito por uma série de serviços públicos, de instituições, mas o IBGE não, é muito respeitado. Então, eu sou defensor, assim como defendo a realização do censo. Não pode faltar dinheiro para realizar o censo no Brasil. Não pode, de forma alguma. Até porque se economiza dinheiro para não fazer o censo, vai perder muito recurso na questão da definição de política pública, porque o censo tem a função maior de definir recursos para os municípios, como o deputado falou, e a principal é definir a política pública certa, em função desses dados. Então, já me coloco aqui nessa linha de frente, defensor de reduzir a periodicidade. Perfeito. Obrigado, deputado. Vamos ouvir o especialista agora. Simar, por favor, você acha que 10 anos é um prazo adequado ou, considerando até as inovações tecnológicas que existem hoje, a gente não poderia trabalhar na redução dessa periodicidade?
Fernando, eu sou obrigado aqui a fazer coro à fala dos deputados, né? Nós temos um censo que, por lei, ele é garantido a cada 10 anos, né? Está garantido na lei, e o IBGE tem conseguido, né? Conseguiu em alguns momentos realizar o que se chama de contagem de população, que é um mini censo, né, no meio da década. Na verdade, não é um mini censo, é um questionário menor, mas que abrange o país inteiro, né? Chama-se contagem de população. Então, por tudo que o coronel Armando falou, que o deputado Gilvan falou, é fundamental. O censo, além de ser responsável, por exemplo, pelo Fundo de Participação dos municípios, né? Ele é parâmetro, né, para o Fundo de Participação dos municípios, e aí você tem uma estimativa de população. Essa estimativa de população que é construída, né, pelo IBGE no período intercenso ali, ela leva em consideração o avanço de um censo para o outro. Se você tem uma contagem de população durante a década, isso é melhor ajustado, sobretudo num país que tem esse processo, que está com o processo de receber imigrantes em movimento grande, como o deputado destacou, a Venezuela, como o deputado Gilvan destacou também a guerra na Ucrânia. Então, assim, é fundamental que a gente consiga ter essa contagem de população. Os registros administrativos do Brasil, eles ainda são, de certa forma, insuficientes para dar conta da gente ter um panorama claro da população do país. E por mais que a gente tenha uma PNAD contínua, né, acontecendo no período aí, esse sistema PNAD, ele tem 55 anos, ele foi implementado lá em 1967. Só que ele depende do censo para poder ter qualidade. A PNAD, a população dela é calibrada em função da estimativa de população. Se você tem uma estimativa de população que, digamos assim, que não representa, na verdade, a população do Brasil, a PNAD, ela, de certa forma, é comprometida. E como é que melhora-se isso? Melhora-se fazendo a contagem de população no meio da década. Infelizmente, nessa última década agora, a gente tinha previsto uma contagem de população em 2015 e essa contagem de população não aconteceu. Então, assim, é fundamental que se tenha um decreto, que seja garantido por lei a realização de uma contagem de população no meio da década, né? Claro, ela tem um custo menor, porque é um questionário menor, o treinamento é mais facilitado, mas é fundamental, eu não digo nem que é caro fazer uma contagem, é custoso, né? Fazer uma contagem tem um custo, né, ali, mas esse custo ele se paga pela distribuição de toda a transferência de renda, a transferência da distribuição de renda, de transferência de renda que é feita baseada em dados do censo. Então, quando você tem esse processo de migração, quando você tem um afastamento do censo grande, isso fica muito, muito impreciso. Então, assim, eu faço coro, sim, à fala dos deputados, à fala do Fernando, que a gente tem que ter aí um pit stop no meio da década e garantir, por lei, que seja feita a contagem de população. Ok, obrigado, Simar. Só fazendo um esclarecimento aí para quem nos acompanha, né? PNAD é a Pesquisa Nacional de Domicílios feita nos domicílios. Vou começar agora pelo Coronel Armando, mas vou querer ouvir todos os senhores também, né? O último censo foi feito há 12 anos atrás no Brasil, né? O senhor avalia como é que a gente vai encontrar o Brasil após esse censo? Com alguma melhora ou um país bem mais desigual? Bom, eu acho que nós vamos ter uma mudança. A pesquisa básica de quantidade de população se estima aí chegar em 215 milhões, isso é um acréscimo que a gente tem, é uma estimativa que eu estava lendo ali, mas nós vamos ver a parte social do nosso país. Eu acho que isso é muito importante. Nenhum país deve, ao longo de 10 anos, não ter evoluído socialmente. Eu falo pelo lado que todos os governos, independente de ideologia, têm que trabalhar para melhorar a distribuição de renda, melhorar a quantidade de habitações, melhorar a infraestrutura, e o censo vai nos permitir. Eu acho que em relação a 2010 nós vamos evoluir, sim, é uma evolução. Eu não sei em que tamanho será feita, mas é lógico que é uma evolução. E a gente sabe que o censo nem sempre a gente consegue manter a regularidade de 10 anos. Em 1990 não foi feito censo, por uma questão econômica, só foi feito em 1991. Então, naquele ano já houve uma dificuldade em realizar questões econômicas. Esse ano, com a pandemia, nós vamos ter que
ter dados ali para realmente acrescentar. Eu acho que dados referentes à vacinação, quem realmente se vacinou, quem não vacinou, quantas pessoas perderam parentes. Então, são dados importantes para estabelecer uma visão que no futuro a gente pode ter outra pandemia. Então, eu acho muito importante que desses dados, é óbvio que o IBGE fez o levantamento de todas as áreas que vai fazer, mas nós temos que nos preparar para situações que podem vir a acontecer de novo. Então, acho que a gente vai encontrar um país mais desenvolvido, vai encontrar um país com mais habitações, mas vai encontrar também essas dificuldades que nós não tivemos antes, que não foi mensurado em censos anteriores. Então, eu acredito sim que vai haver uma evolução, mesmo que em 10 ou 12 anos, e os 2 anos de pandemia, eles modificam o resultado também. Ali, a construção civil deu uma parada, algumas áreas não puderam ter o pleno desenvolvimento, então também, apesar de desenvolver, não tiveram na plenitude que ocorre normalmente. Nós tivemos um imprevisto grave nesse sentido. Então, acho que vai por esse caminho. Uma melhora, evolução, mas ainda vai ter que contabilizar novos dados. Ok, obrigado, deputado. Deputado Edilvan, como é que o senhor vê aí a expectativa de resultado desse censo? O senhor acha que a gente vai encontrar um país mais desenvolvido, um país mais desigual? Como é que o senhor vê aí que dados virão aí desse censo? Bom, é só abrir os jornais que você tem essa realidade, né? O país mais pobre, sim. É só ver o preço dos alimentos, é só ver o preço do combustível, é só ver o preço do dólar. Né? O país está assim, abandonado, descuidado, especialmente os mais pobres. Nós não tivemos uma política de desenvolvimento nesses últimos anos, especialmente esses 3 anos recentes, os últimos, né? O Brasil estava preocupado era se o voto ia ser numa urna ou no papel. Esquecer, não existe projeto de desenvolvimento nacional. Nós tivemos o fim dos programas sociais. Não tem mais Minha Casa Minha Vida, não tem mais FIES, não tem mais Luz para Todos, não tem mais a questão do pró-infância. Cadê as creches desse país? Nessa educação, na pandemia, o que aconteceu? Tivemos um Ministério da Educação alheio à questão, atabalhoado, sei lá, 4, 5 ministros, atrapalhado. Então, país que não investe em educação, no prato sério, vai sim ter mais pobreza. O Ministério da Saúde patinou, atrasou a compra de vacina, colocou em risco o Pacto Federativo, né? A União não respeitava o Estado, não respeitava o município. Então, assim, a fotografia está a olhos nus, o pessoal atrás de fila para comprar resto de carcaça para se alimentar. Eu acho que o censo vai consolidar isso sim. O Brasil bem mais pobre. Por quê? E a grande questão é essa, o Brasil, no momento, não tem projeto de desenvolvimento econômico e social. O Brasil está preocupado com questões menores, né? Comprar arma, voto impresso. Então, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso, não ter liberdade de comunicação, de imprensa. Então, essas pautas ganharam a energia e a força da política recentemente. A preocupação com os mais pobres, com desenvolvimento, com melhor condição de vida, desapareceu desse país. Então, assim, o censo vai atestar esse retrato que você vê olhos nus. Abriu a janela, você vê um país mais pobre, sofrido. Aquela cena das pessoas aqui no Ceará, atrás do carro de lixo, atrás de alimento, fala por si só. Isso aí acontece em escala, não é um fato isolado. Muito, muito triste o que tem acontecido no país em relação a esses últimos anos. E o censo vai atestar isso com certeza. Obrigado, deputado. Simar, por favor, a sua visão aí como alguém que está dentro do IBGE e está acompanhando diariamente, como é que você acha que vai vir esse nosso Brasil aí depois de 12 anos? Então, Fernando, acho que o censo nunca foi tão esperado como agora, né? Depois de 12 anos realizar essa operação. E eu destaco que, durante esse período, o IBGE conseguiu avançar muito em termos de entregar um censo mais preciso. Em termos de tecnologia, a gente está conseguindo colocar a captação das coordenadas de GPS de cada domicílio. Portanto, a gente vai entregar aquela função principal do censo, que é contar a população de uma forma muito mais potente, né?
a gente não pode esquecer, a gente passou aí por uma tragédia, o mundo passou por uma tragédia, e o censo vai mostrar o que restou dessa tragédia que foi a pandemia, como o deputado falou, a mortalidade, né, ela avançou bastante durante esse período da pandemia, e a gente tem que ver o que o censo traz de resposta. Então, assim, eu prefiro ir pela linha de como, na verdade, o IBGE está se preparando para mostrar esse retrato, né, do Brasil que está se construindo. É um Brasil que a gente já conhece um pouco pela PNAD, as características dele, uma PNAD que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que vai estar também atuando aí, mostrando a taxa de desemprego, mostrando o rendimento da população, mostrando as condições de vida da população ao longo da década. Ela vai estar funcionando agora no censo, até a gente aproveita aqui a oportunidade para comunicar à população. Temos o censo, mas a PNAD não para, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha esse retrato também contínuo, e eu acho que a gente está muito, muito preparado para estar colocando esse censo e ter aí esse retrato mais preciso, mais claro do que acontece com o Brasil depois dessa pandemia e depois de 12 anos, né, do último censo. Ok, obrigado. Fernando Aquino, por favor, qual a sua avaliação? Que país aí nos espera depois desse censo em termos de desenvolvimento e de desigualdade? Fernando, o censo é um produto, é o principal produto do IBGE e é insubstituível, né? Então, a gente faz de 10 em 10 anos, seguindo um padrão internacional, mas eu me alinho com os demais debatedores de que seria muito útil, muito importante se diminuir essa periodicidade, né? Como o Simar falou, garantir a contagem no meio da década, a contagem da população. Eu iria até mais adiante, a gente poderia pensar num censo completo de 5 em 5 anos, né? Não importa se os outros países fazem ou não, isso aí é uma decisão nossa, de fazer um censo completo de 5 em 5 anos, tá? E procurar ter esse resultado, esse retrato mais líquido do país. É um gasto, mas é um gasto muito bem feito. É um gasto estratégico e que compensa demais, tá? A gente tem esse tipo de gasto com produto que se obtém, tá? Então, é um retrato líquido e a gente vai ter agora em 2022. Agora, a gente tem outros indicadores de outras pesquisas, principalmente do IBGE, mas também de outros órgãos, tá? Que nos permitem ir acompanhando a economia brasileira, a sociedade brasileira, entre os censos. Então, a gente tem indicadores e resultados de pesquisas ligados à área explorada pelo censo e ligados a outras áreas, né, que nos permite ir avaliando e acompanhando a situação da economia brasileira, né, e da sociedade brasileira. Então, a gente tem a PNAD anual, né, a gente tem a PNAD contínua, que é ligada mais ao mercado de trabalho, temos o PIB, as contas nacionais, as contas nacionais trimestrais, né, que é o PIB trimestral, que foca mais no lado econômico, né, a parte do PIB. Então, a gente tem visto, de fato, que a economia brasileira, a produtividade tem andado estagnada, tem até caído um pouco, tá? A participação da indústria na produção total tem se reduzido, que é um setor importantíssimo para o desenvolvimento econômico, tá? Para criar remunerações maiores, né, para a população. Então, a gente tem se fixado muito em agronegócio e em serviços, tá? Que são setores importantes, mas que muitas vezes, em geral, eles não propiciam um aumento contínuo de produtividade e um aumento da remuneração da maioria da população, né? Então, a gente tem esse problema. A gente vê também nos indicadores sociais, por exemplo, a PNAD anual de 2021, ela mostra como que indicadores sociais foram depreciados, foram deteriorados ao longo dos anos, né? Então, foi muito noticiado, o próprio IBGE apresentou uma série de comparações, como, por exemplo, 2012, né? Então, um indicador muito, muito útil, né? Da situação econômica
crônica da população, sobretudo na dimensão renda, tá? É a renda domiciliar real per capita. Então, isso aí ela é um indicador muito importante para a gente acompanhar a situação social do ponto de vista de renda. Claro que existem outros indicadores de bem-estar indiretos, como a questão da saúde, da educação, da moradia, mas esse indicador da dimensão renda é muito importante. Então, a gente tem assim, uma queda brutal, tá? A gente caiu em 9 anos, sobretudo os estratos menores de renda, tá? A gente tem que houve uma queda na renda domiciliar real per capita muito grande nesses 9 anos, tá? Algo em torno de 20% real dos 20% mais pobres, por exemplo. Né? Então, assim, claro que a gente não pode esperar que o PIB vá apresentar um quadro muito favorável, né? Diante de todos esses resultados de pesquisa que a gente vem acompanhando ao longo da década. Então, o PIB vai dar um retrato mais nítido, mais útil para se fazer avaliação e desenho de política pública, tá? Que pode abrir a nível, como eu falei, isso é importante, tá? De município, de bairro, pode ter qualquer abertura, coisa que outras pesquisas não dão condições, né? Então, a situação dos municípios no Brasil, a gente tem o PIB municipal, que tem poucas variáveis ali econômicas, né? Mas, assim, o censo, ele dá uma oportunidade de a gente ter esse retrato município a município, né? Então, isso aí é importante. E o retrato mais nítido dos estados e do próprio país. Então, realmente, Fernando, a gente não pode... Desculpe lhe interromper, só para concluir, para a gente manter a igualdade de tempo entre os participantes, por favor. Claro. Obrigado. Claro, só concluindo, a gente não pode esperar de maneira nenhuma que nesse censo traga resultados muito favoráveis, tá? Em função dos resultados que a gente vem observando nas outras pesquisas anualmente. Perfeito. Obrigado, Fernando. Vamos dar uma mudada na dinâmica aqui agora. A gente começou pelos deputados, vamos começar pelos especialistas agora. Queria perguntar ao Simar. Simar, os recursos que estão sendo disponibilizados anualmente em termos de orçamento para o IBGE e a quantidade de servidores que o IBGE tem hoje são suficientes para executar bem as atribuições do órgão? Então, hoje a gente tem o recurso garantido, né, de 2,3 bilhões para fazer o censo. A gente já tem esse recurso na casa. Temos uma demanda aí para o ano que vem em torno de 148 milhões, porque a gente precisa, ao terminar o censo, apurar o censo no próximo ano, né? Isso também já foi demandado ao Ministério. Temos também um quantitativo de pessoas dentro do IBGE. O IBGE já demandou ao Ministério da Economia o aumento do quadro efetivo. A gente perdeu muitos servidores aposentados, sobretudo, ao longo dessa década agora, e a gente já está um tempo sem fazer concurso, e é fundamental que a gente tenha né, mais pessoas entrando no IBGE no próximo ano. Com relação ao pessoal que é contratado para fazer o censo, que a gente chama de censitários, né, nós tivemos um problema logo na entrada desse censo por conta do adiamento do censo por 2 anos. Né? Por 2 anos a gente adiou o censo e tivemos 2 concursos adiados. Isso, de certa forma, desestimula um pouco as pessoas que são candidatas a serem recenseadores, né, a entrar na casa por conta de cancelamento, o censo vai acontecer, o censo não vai acontecer. Enfim, a gente conseguiu, já tem aí um número expressivo de pessoas contratadas, um número expressivo de pessoas que já estão atuando no censo, então a gente está conseguindo superar essa falha que acontece em função desse problema aí que advém dos adiamentos, né? Eu estou aqui agora usando aí a farda do IBGE, que é esse colete que os entrevistadores que os recenseadores vão estar utilizando aí durante o censo, né? Então a gente está em campanha para isso, está muito fortemente atuando para que a gente possa atrair mais recenseadores, né? A gente vê claramente que em locais como, por exemplo, onde a renda é mais baixa, a oportunidade de emprego é menor, a gente não tem problema de recenseador. Mas no sul do país, por exemplo, e no centro-oeste, onde você tem uma renda mais alta, onde você tem um poder aquisitivo maior, onde você tem lá uma oportunidade de emprego maior, a gente está, sim, tendo dificuldade e a gente
está com a campanha forte para que as pessoas possam participar do censo. Como eu comecei essa entrevista, é uma oportunidade única, acontece a cada 10 anos, participar de um censo é uma história. Eu comecei a minha vida dentro do IBGE como recenseador e hoje estou como diretor de pesquisa, tem uma história dentro da casa, em censos, né, que eu acompanhei. É muito interessante esse processo de ver o censo se acompanhando. Nós estamos aqui agora já com 13.265.823 pessoas recenseadas, né, no Brasil. Isso é um avanço grande. Nessa primeira semana, que é uma semana de, digamos, mais difícil, né, que você está se preparando ali para começar a operação. O censo começou no dia 1º, segunda-feira passada, e vou repetir de novo os números: 13.265.823 pessoas recenseadas. Já fomos a 7.497.029 domicílios, né? Temos isso registrado já. Então, assim, e a produtividade desse censo até agora, em relação ao último, que foi 2010, ela está maior. Está maior por quê? Porque a tecnologia está ajudando muito. Então, assim, a gente está muito satisfeito com o resultado, está com a campanha aí aberta para que mais recenseadores entrem no quadro do IBGE para que possam estar atuando junto com a gente. Acho importante ressaltar aqui que dos 2,3 bilhões, né, do recurso do censo, praticamente 75% é para pagar os recenseadores, é para pagar pessoal, né? Perfeito. Obrigado, Simar. Pegando um gancho aí na sua resposta, eu queria perguntar para o Coronel Armando, né? Alguns especialistas têm dito aí que o governo não tem dado a atenção devida aí para o IBGE como órgão importante na elaboração de políticas públicas e tem alocado um orçamento talvez insuficiente aí. Eu queria ouvi-lo sobre esse ponto aí, como é que o senhor avalia essas críticas? Então, primeiro, como o diretor do IBGE acabou de comentar, esse ano já tem recurso 2,2 bilhões de reais para atender o censo, sendo 75% vai pagar a população, a parte da nova tecnologia vai ajudar, e eu acho que a gente, eu gostaria de despolitizar o IBGE. Situação complicada, porque a gente foge do foco específico do censo. O censo vai nos permitir estabelecer política pública, fazer a tributação. Eu não falei em momento nenhum do governo Bolsonaro, mas de 2010 a 2022, nós tivemos um período de corrupção que o Brasil afundou e nada foi citado. Eu sou por ser a característica militar, nós temos uma situação diferente da maioria dos outros brasileiros. Nós conhecemos o território brasileiro todo. Eu não sou um recenseador, mas eu só não fui no Acre. Todo o resto do nosso país eu conheço a realidade factual daquele momento. Eu comandei Crateús no estado do Idilvan, eu fui comandante dessa unidade do Exército lá, distribuí água em 51 municípios do Piauí e do Ceará. Eu sei a importância que vai ter o impacto da água estar chegando no Nordeste, porque até agora não foi comentado, mas vai ter um impacto no censo, essa chegada da água. Eu fiz segurança das eleições em 2002 no interior do Piauí. Então, nós, como militares, nós conhecemos um pouquinho da realidade do país. Não de forma técnica ou política, mas nós conhecemos. Eu acho que, lógico, quanto mais recursos tiver, sempre será melhor a efetivação do censo. É óbvio isso. E eu quero aqui, a minha posição sempre foi pensar no Brasil. E o censo é um instrumento para desenvolver o nosso país. Então, a gente tem ali como estabelecer política pública, como eu disse, dar melhores condições para a distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios, e a gente vai também retratar as contingências, porque ninguém previu uma guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, ou a pandemia. Então, isso, claro que afetou a economia, claro que afetou. Não é isso que vai diminuir a importância desse censo, mas é lógico que vai ser retratado. Então, eu não uso como critério ideológico estar criticando o governo A ou o governo B. O censo e o IBGE são instrumentos de Estado para se desenvolver as políticas públicas. Então, nesse sentido, eu acredito que foi feito, e se não foi feito antes, não foi porque não tivesse interesse. Sim, às vezes há uma dificuldade, o orçamento do governo ele é pequeno, tem que ser distribuído, e coincidentemente nós passamos no 2020, 2021,
que seria um censo com muita dificuldade, porque as pessoas não saíram de casa. Então, seria realizado com dificuldade. Não estou justificando, mas ele realmente, está na hora da gente fazer e com o máximo de investimento, podendo também reduzir o tempo. Eu concordo plenamente com a redução de tempo. Se a gente puder fazer em 5 anos, é melhor. Peter Drucker já falava, quem não mede não gerencia, quem não gerencia não sabe fazer política. Então, nós estamos indo dentro do que o Peter Drucker disse, mas não para ser política ideológica, e sim para ser política de Estado. Essa, eu acho que é a minha visão em relação ao IBGE. Muito obrigado. Obrigado, coronel. Deputado Edilvan, queria ouvi-lo também sobre esse ponto. O senhor acha que houve falta de alocação de recursos para o IBGE e que isso prejudicou a condução dos trabalhos? É um absurdo o que aconteceu em 2019. O presidente Bolsonaro, que não conhece nada, não tem nada a ver com política pública, né? É um animador de plateia sem bom senso, diga-se de passagem, simplesmente disse que não tinha dinheiro para fazer o censo. Isso é fato. Estou contando uma verdade. Antes da pandemia, o presidente disse e cortou o orçamento do IBGE. Absurdo histórico. Por isso que eu apresentei um projeto de lei, 1537 de 2021, dizendo é crime de responsabilidade um presidente que faz isso. Tá? Depois, felizmente, o censo está sendo feito agora, nós fomos lá, nos insurgimos contra essa questão. E esse história de corrupção, que nem é foco dessa nossa conversa, não precisa de censo para saber de corrupção nesse governo. É só ir no Google, uma pesquisa bem rápida, de alguns segundos, tem lá corrupção no orçamento secreto, tratoraço, o MEC com suas barras de ouro, né? Então, o tema não é corrupção, a gente vai até fazer um outro programa sobre isso, mas não vamos usar o censo para isso, porque é só ir no Google, uma pesquisa rápida, em um segundo você vai ver lá o FNDE, o MEC, pastor, barra de ouro para conseguir recursos do FNDE. Mas o fato é que a importância desse censo é gigantesca. Eu me refiro assim, na pandemia, apresentei projeto de lei para dar conexão para estudante e coloquei, olha, as pessoas do Nordeste, da zona rural, são as mais sofridas, né? É a desigualdade digital, é uma realidade desse país. Quem mora em Brasília, um percentual bem alto de pessoas que têm conexão, tem tablet, quem não mora no Brasil, na zona rural, muito abaixo. Então, assim, nenhum presidente, seja qual for, de qualquer partido, poderá deixar de alocar recursos para fazer o censo. E é importante, né, nesse momento que está acontecendo o censo, que as pessoas recebam bem esses pesquisadores, né, recebam bem, eles fazem um trabalho nobre e respondam com sinceridade, né? Eu, enquanto parlamentar aqui, também me dirijo para pedir às pessoas que tratem da melhor forma possível, dê informação sincera, que isso é muito importante para o futuro do país, né? Presidente nenhum pode dizer que não tem recurso para realizar o censo. É assim que eu penso. Ok, deputado, obrigado. Pegando um gancho aí no que o senhor falou, fazer uma pergunta agora para o Fernando Aquino. Uma das novidades do censo esse ano é a possibilidade do questionário ser respondido pela internet, né? Só que a gente viu durante a pandemia como é que a desigualdade social impactou principalmente as crianças mais pobres, as famílias mais pobres que não tinham acesso à internet. Como é que você vê essa possibilidade de resposta do questionário pela internet? Você acha que ela vai ser eficiente? Então, Fernando, eu acho que é uma alternativa bastante interessante, né? E, inclusive, seria bastante prático a gente ter as respostas já pela internet, né? A gente sabe que a maioria da população não vai ter como fazer essa resposta pela internet, né? Mas os que conseguirem, eu acho uma ferramenta bastante bem-vinda, né? O custo é menor em termos de financeiros e, enfim, você tem essa comodidade, né, também para o respondedor, né, para o cidadão. E é bastante útil, né? Estaria dentro de todo esse processo que o Silmar falou, do desenvolvimento tecnológico aplicado ao censo, né? Que o IBGE conseguiu promover, né? Conseguiu incorporar. Então, é algo bastante bem-vindo, tá? Ok, obrigado.
Simar, queria ouvi-lo também sobre esse ponto, as dificuldades que a gente tem hoje de desigualdades na questão da conexão, elas vão dificultar um pouco essa questão da possibilidade pela internet, de responder os questionários pela internet? Então, na verdade, a gente tem uma modalidade mista de coleta, né? Responder de forma presencial, responder pela internet ou responder por telefone. Então, não é só essa coisa da desigualdade, né? Mas também o fato da população mais idosa, né? Que aí está preocupada em contrair a pandemia e, portanto, receber o entrevistador ou por questões mesmo de segurança e não ter ali aquela intimidade com a internet que algumas pessoas têm, que o pessoal mais jovem tem. Então, o que acontece? Por isso, o IBGE está dando essa oportunidade de forma presencial, ou pela internet, ou por telefone. O importante é que as pessoas respondam. A gente teve uma agência que concorreu aí a ser a agência para fazer a propaganda do censo, a publicidade do censo, e essa agência ela mostrou que 41% da população gostaria de responder o censo por telefone. Foi uma resposta assim que pegou a gente assim, achou até foi uma surpresa, a gente não esperava isso. A gente já mostra que o número de pessoas fazendo o censo por telefone e pela internet, ele é maior, né? Quer dizer, é o IBGE, né, dando a oportunidade à população de participar do censo, ou seja pela internet, ou seja por telefone, ou seja de forma presencial. A gente até encoraja as pessoas, por exemplo, do seu condomínio, abre um espaço no Play, abre um espaço no seu condomínio, na portaria, coloque uma mesa para que o entrevistador possa estar convocando as pessoas do apartamento, né? Isso está muito comum, né? A descer e a responder para o recenseador lá embaixo, né? Mas responda ao censo, né? Se quiser receber o recenseador em casa, pode receber, não tem problema. Quiser fazer por telefone, vai por telefone. Se quiser pela internet, vai pela internet. Agora é o seguinte, é um censo de população. Agora, sendo um censo de população, é um censo que a gente precisa ir na sua casa. Precisa definir se você mora naquele local. Eu tenho que ir lá, captar a coordenada de GPS, definir se ali tem um domicílio, se ali são dois, se naquele açougue tem alguém morando dentro, em cima, se naquela casa tem uma casa nos fundos. Eu preciso ir a todos os 76 milhões de domicílios para verificar se ali tem gente morando. E ali eu vou definir como vai ser feita a coleta. Quer fazer presencial? Ok. Não quero. Então tome aqui o ETIC e vamos fazer pela internet. Não, pela internet eu não consigo fazer. Pode ser por telefone? Pode ser por telefone. Mas é importante que a população exerça esse dever, esse ato de cidadania e responda ao censo por tudo que já foi falado aqui pelos deputados, pelo Fernando, da importância dessa operação. Ela veio, ela chegou, ela está aí, o recurso está disponibilizado, né? É um recurso que é da população, é a população que na verdade, financia esse censo e é importante que ele aconteça. Ok, obrigado, Simar. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos voltar para as políticas públicas. Deputado Edilvan, o senhor avalia que ao longo dos anos, historicamente, os governos têm usado o censo para fazer as suas políticas públicas e isso tem ocorrido mais em que áreas e em que áreas o senhor acha que não ocorre? Não desse governo, de vários governos ao longo dos anos. Eu acho que o censo, né, é um instrumental importante, aliás, o mais importante instrumento de planejamento do Brasil, desse país. Eu considero, sim, que ele é usado. E acho também um ganho a questão da PNAD, aquela pesquisa mais periódica. Na educação, por exemplo, nós temos o censo escolar. Esse censo escolar ele é feito anualmente, né? Diferente desse censo a cada 10 anos demográfico. E graças a ele que nós temos a situação das escolas, né? Como é que anda a evasão escolar, como é que anda a situação física da escola, inclusive, que ele é muito completo, né? Então, eu considero que o Brasil tem, sim, uma cultura de planejamento. Por isso, toda a nossa luta para que isso não tivesse interrupção e que tenha o recurso garantido, né? Eu acho que é papel do parlamento, né, estar sempre atento a essa questão. O IBGE, eu repito, que é um órgão muito respeitado nesse país. E ele precisa cada vez ter uma estrutura melhor, né? Não só em relação a realizar 10 em 10 anos, mas ter pessoas que ganhem dignamente para isso, né? É preciso deixar claro também. O servidor do IBGE exerce uma função nobre para o país, então precisa ter dignidade
no seu salário, boas estruturas físicas, mas eu acho que o Brasil usa, sim, o censo para fazer o planejamento. E eu tiro aqui eu falo muito para a questão da educação, né? O censo é um balizador, o censo tem uma interface com o Plano Nacional da Educação, que tem metas, né? Então, eu julgo ele importante e o Brasil precisa continuar usando esse instrumento. De forma alguma pode pensar em interrupção, especialmente por falta de recursos. É uma tarefa gigantesca que o país tem que fazer, até porque o Brasil tem dimensões continentais, mas nós, enquanto parlamentares, temos o dever, a obrigação de apoiar o censo para que ele seja feito da melhor forma possível e, na sequência, que seja usado como uma grande ferramenta, a mais importante para o planejamento da política pública nesse país. Obrigado, deputado. Coronel Armando, queria ouvi-lo também sobre esse ponto. O senhor acha que, historicamente, os governos anteriores têm usado o censo como instrumento aí para gerenciar a política pública? Onde é que tem havido mais problema na sua avaliação? Olha, eu acho que sim, independente de ideologia, todos os governos utilizam o censo, o IBGE, como balizamento para o seu investimento. Seja, eu vejo, por exemplo, hoje o governo tem a Casa Verde e Amarela, que é um desdobramento Minha Casa Minha Vida. Você tem que construir habitação. Ao construir habitação, você tem que conseguir energia, saneamento, montar uma infraestrutura. Você vai discutir também o índice de natalidade, você vai ver a parte da vacinação, onde você vai, dependendo da vacinação, as crianças, aos adultos, então, principalmente as crianças entram nessa parte. Eu acho que o governo, independente de qual seja, eles têm utilizado as informações com o censo, seja para habitação, seja para educação, que a gente sabe que é uma base para o nosso crescimento. Então, eu vejo, sim, de uma forma positiva. E não só com criança, mas também a gente tem que ver que ali o censo nos permite ter a pirâmide da idade das pessoas. Nós vamos ter um segmento muito maior agora de idosos. Ao aumentar a nossa idade de vida, nós temos que passar a nos preocupar também com pessoas idosas. Eu acho que nunca foi perfeito, governo nenhum será perfeito, mas todos eles têm que se basear nesses dados para fazer planejamento, seja com as crianças, seja com os idosos, seja com a escola, seja com a parte de energia ligada à habitação, seja com o saneamento. Ele é fundamental para qualquer governo. E eu confesso para você, eu gostaria de trabalhar nessa área, de geografia e história, faço faculdade de história, conheço grande parte do Brasil, como eu disse, só o Acre que a gente não foi. A gente sabe que no nosso país tem vários Brasis com realidades distintas. Eu morei no Ceará, eu morava em Crateús, eu brincava, eu morava no bairro mais afastado de Fortaleza, 355 quilômetros do centro de Fortaleza, porque é uma realidade muito diferente. Você está no meio do sertão e eu distribuir água ali do que está no litoral ali, olhando para o mar. É muito diferente. Então, nós temos realidades diferentes que eu acho que o censo permite. Deputado? Entrou? Agora voltou. Entrou? Coronel Armando, por favor, para concluir, o senhor estava com o microfone desligado. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de participar do programa. Eu acho que é da maior relevância para todos os brasileiros a gente conhecer os dados, independente de partido político, ideologia. É aí que nós vamos fazer o desenvolvimento do nosso país, da nossa população, e nós vamos trabalhar pelo Brasil. E, como eu disse, nós temos Brasis diferentes em toda a nossa região. Eu tive essa oportunidade de servir em várias regiões, Amazônias, do Nordeste, interior do Nordeste, morar no sul do Brasil. Então, eu posso dizer dessa importância para a gente tentar fazer com que o nosso país tenha um desenvolvimento mais harmônico, igualando a desigualdade social. Muito obrigado aí a todos vocês, ou reduzindo a desigualdade social. Muito obrigado pela oportunidade de participar e cumprimento a todos que participaram do programa. Obrigado, deputado. Simar estava comentando aqui que ainda pode abrir uma vaga para o senhor trabalhar como recenseador, se você tiver interesse. Bem-vindo. Gostaria muito. A gente já está caminhando para o final, eu vou deixar aí 1 minuto para cada um fazer as suas considerações finais. Vamos começar pelo Fernando de Aquino, por favor. Bem, agradecer a todos pelo convite ao COFECON, a quem eu estou representando. A palavra final seria apenas um comentário, né? Quer dizer, os resultados das pesquisas do IBGE não têm ideologia, tá? São resultados de uma série de fatores
e que os cientistas sociais, os economistas, eles vão buscar as causas, tá? Os políticos vão ter uma narrativa diferente, tá? Vão entrar no embate, né? Como é normal, né, no mundo político, mas realmente assim, os resultados, eu falei que a gente não espera que venham melhores, que venham piores, com base em resultados passados, mas as causas disso aí estão abertas à discussão, né? Então pode ter causa, pode ter a guerra da Ucrânia, pode ter a pandemia, pode ter corrupção, pode ter gestão dos governos e várias outras, tá? Então isso é uma questão de se identificar os economistas e outros cientistas sociais e os políticos também debaterem a questão, tá? Então muito obrigado a oportunidade. Obrigado, Fernando. Obrigado por ter participado. Simar, por favor, suas considerações finais. Fernando Gomes, obrigado aí por me dar a oportunidade de participar desse programa, falar dessa operação gigante que o IBGE está colocando em campo. A gente tem dois protagonistas nessa operação, que é a sociedade e o recenseador. Portanto, deputado Gilvan, Coronel Armando, Fernando do COFECOM, por favor, tirem foto com o seu recenseador, publiquem nas redes sociais. O censo é rápido, são 5 minutos. A maioria da população vai responder o questionário menor, demora 5 minutos. Tem um questionário um pouco maior, que aí cerca de 7 milhões de domicílios vão ser selecionados para responder. São 18 minutos que você vai perder ali, mas não, você vai ganhar, porque isso vai vir fruto de informação para o país. Então, assim, é fundamental receber o recenseador, é fundamental também, deputados, que vocês convidem o IBGE para apresentar o censo no Congresso, se não no Congresso, na Comissão de Orçamento, para que todos os deputados tenham assim, uma visão geral do quão gigante é essa operação. E, Fernando, a gente está à disposição de estar apresentando o censo aqui também, em detalhes, para a TV Câmara. Quero agradecer o espaço e dizer que o apoio de vocês é fundamental, da imprensa, sobretudo, para estar construindo esse censo, que é o censo, não é o censo do IBGE, é o censo do Brasil. Obrigado, Simar. Obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Deputado Gilvan, suas considerações finais, por favor. São 3. Primeiro, agradecer a oportunidade, mas são 3 pontos rapidinhos. Primeiro, parabenizar o IBGE e dizer aos que fazem esse órgão do orgulho que nós temos do papel importante que vocês têm a sociedade brasileira, né? Então, parabéns, IBGE, e temos que cada vez mais lutar para que o IBGE seja bem estruturado. Segundo ponto, o apreço pelos servidores efetivos do IBGE, que tem uns bons salários, carreiras, porque vocês fazem um trabalho que merece todo o nosso aplauso. E terceiro, a população de uma forma geral. Reitero o meu pedido para que receba bem os recenseadores e que responda da forma mais sincera. Então, esse meu apelo à população é que a gente faça campanhas nas redes sociais de apoio a esse momento de interação entre o recenseador e a população. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado, mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Deputado Coronel Armando, suas considerações finais, por favor. Bom, eu já tinha até antecipado um pouquinho, não sabia se ia voltar cumprimentando vocês, mas agradeço essa nova oportunidade de estar falando. Eu digo da minha confiança, como eu disse, o censo é um instrumento para o desenvolvimento do Brasil e nosso desenvolvimento. Então, acho muito importante essa parte. Eu até, como eu brinquei, eu gostaria mesmo de participar do recenseamento, e a única forma que eu vou ter essa vez é ser entrevistado. Eu espero que o dia que o entrevistador chegar na minha casa, eu esteja lá para responder. E eu gostaria de responder ao processo completo, que eu vou estar aprendendo. E eu aprender sempre nos enriquece, ainda mais como político. Eu quero conhecer tudo e gostaria de poder visitar aí o IBGE, conhecer e acompanhar. É uma grande operação. A gente que é militar participou de operações, então gostaria de poder visitar e conhecer como funciona, etc., que a gente agrega sempre conhecimento. Mas parabéns ao nosso diretor, tenho certeza do planejamento, do sucesso dessa operação tão fundamental para o Brasil. E, como eu disse, se puder marcar, gostaria de estar em casa para responder, para não deixar outros responderem. E quero fazer o completo. Muito obrigado e cumprimento a TV Câmara por trazer esse tema tão relevante para nós no dia de hoje, uma coisa que vai passar por eleição, vai terminar em novembro, quer dizer, é uma coisa que vai projetar o nosso país e o futuro do nosso país. Muito obrigado a vocês pela participação, cumprimento o diretor, toda a equipe que vai trabalhar no censo. Meus 2 irmãos trabalharam no censo, em 1980 foram recenseadores, trabalharam, e eu era aluno da escola militar, não pude participar, senão teria participado.
Então, agradeço e a TV Câmara e a todos que participaram do programa, um grande abraço e que vamos melhorar o nosso país. Obrigado, deputado. Senhores, muito obrigado a todos pela participação. Eu sou Fernando Gomes, esse foi mais um Expressão Nacional. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Um forte abraço e até a próxima.